termo último suspiro para marcar fim de eras tem sido usado talvez de forma um quanto tanto excessiva e exagerada. Mas para esse carro daqui, de fato, representou isso. Quero apresentar para vocês em todos os detalhes a AMG GT Black Series, um carro que vem do departamento mais insano e criativo da marca alemã. Carro esse que nasceu em meio a um cenário de grandes incertezas globais, como era o caso da pandemia, um carro que nasceu em 2020. E o ponto principal quando eu falo de último suspiro é que de fato isso aconteceu. Em 21 para frente, a União Europeia colocou medidas cada vez mais restritivas para motores a combustão, exigindo cada vez mais o que chamamos de eletrificação dos automóveis. E o cenário aqui, não só de visual, mas de peça e projeto de engenharia é extremo também. Temos o maior capô já feito pela marca alemã, maior para-choque, maior difusor traseiro, maior asa, é uma lista completa voltada 100% para performance. Aqui não é só estética, mas pensando sim na parte funcional, porque o objetivo desse carro era mostrar internamente um jogo político na Mercedes que o departamento AMG conseguia ainda produzir carros que desafiava a lógica convencional de carros de corrida. E foi por isso que então, em 2020, esse carro, quando colocado à prova em Nürburgring, o circuito mais extremo para teste das montadoras, quebrou o recorde que ficou por um ano sob sua posse. E o recorde foi de 6 minutos e 48 segundos. Eu sou o Daniel, seja muito bem-vindo a mais um review aqui no nosso canal e hoje vamos mergulhar na história da AMG GT Black Series. E já sabe, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, comenta, compartilha e sem mais enrolação, bora lá! E a competição para ver qual parte do carro é mais imponente é extremamente acirrada. Estamos falando do capô ou também da parte do aerofólio em duplo level que eu já mostro para vocês. Mas falando do capô, temos uma peça feita em fibra de carbono aeroespacial, o mesmo usado, por exemplo, no Airbus 350. Esse capô leva cerca de 15 horas desde a parte de preparação até a modelagem final. E não é só uma parte estética, todas as ventes aqui, como por exemplo essa entrada típica das Rams, foram pensadas para aumentar o fluxo de ar. Aí você me pergunta, mas por que esse capô tem que ser tão extenso e tão maior que o comum? Eu vou mostrar para vocês agora. Quando falamos que é um carro extremo, estamos falando de um carro que literalmente é um GT3 adaptado para as ruas. Então, para conseguirmos comportar turbos maiores, comportar um intercooler maior para conseguir ter um sistema de arrefecimento que atenda às necessidades desse carro, nós precisamos aumentar o tamanho do cofre. E é por isso que nós temos que ter um capô tão expressivo quando olhamos para a carroceria inteira do carro. E agora vamos mergulhar nos detalhes desse motor que de fato tem muitas nuances para nós analisar. E aqui nós não temos um tradicional V8 4.0 da marca alemã. O que acontece é que os motores da AMG normalmente têm o virabrequim no formato de crossplane, o que garante aquele ronco um pouco mais grave e vibrações mais suaves, como por exemplo quando você escuta uma C63 Black Series. Aqui, como o foco desse carro era bater recorde em Nürburgring, se você não conhece um pouco o circuito, é um circuito que você mantém em altas rotações de forma contínua. E para atender essas expectativas, eles precisaram adaptar o virabrequim no formato de flat plane. Só que isso é um quanto tanto contrário à filosofia da AMG. E foi por isso que existem alguns rumores que antes mesmo desse motor estar pronto, não foi divulgado nada. Porque os engenheiros acreditavam e sabiam que esse era o caminho para conseguir bater o recorde no circuito, mas que não seria aprovado para a diretoria e seria vetado na raiz. E a solução? Desenvolver um motor e só comunicar quando ele finalmente estivesse pronto para teste. E foi isso que aconteceu, e é por isso que esse carro ele tem uma sonorização um pouco mais semelhante ao que nós olhamos em Ferraris, McLarens e até mesmo na GT3. Mas obrigado pela ousadia dos engenheiros, porque isso daqui é uma obra-prima. Inclusive, esse é o único motor da AMG que tem a tecnologia de virabrequim flat plane. Todos os outros crossplane. E não menos importante que todas as curiosidades de desenvolvimento desse motor, nós temos aqui um V8 biturbo de 730 cavalos que garante a esse carro 0 a 100 em 3.2 segundos. Vamos para mais algumas curiosidades desse carro daqui. E seguindo para todos os outros detalhes desse exemplar incrível, nós temos aqui rodas aro 19 na frente e 20 atrás. Aqui nós temos um freio de carbono e cerâmica com 6 pistões na parte dianteira e um pistão também em carbono e cerâmica na parte traseira. E quando eu falo de outros detalhes em fibra de carbono, nós temos a saia lateral inteira em fibra de carbono, o retrovisor e o teto do carro também com o mesmo material, que óbvio, o objetivo é
redução de peso. E o mais interessante desse conjunto inteiro de engenharia é a parte de suspensão, que, se você não conhece, elas são feitas a partir de um princípio de coilover. E o que é isso? Basicamente são suspensões que você tem a capacidade de ajustá-las manualmente, dependendo do circuito, pista, condição de clima que você estiver, para extrair o máximo de performance desse carro. E, inclusive, os mapas de freio e suspensão foram desenvolvidos juntamente a pilotos. E falando em desenvolvimento junto com o piloto, uma das partes mais chamativas desse carro que eu comentei no começo do vídeo foi a asa traseira, que é o que vamos mostrar agora, e ela sim foi desenvolvida em conjunto com o piloto da época. E a asa traseira aqui não é simplesmente uma parte de estética, que inclusive também feita em fibra de carbono, fecha parênteses. Aqui nós temos uma asa em 2 andares inspirada na tecnologia que tinha no circuito de corrida DTM. Essa sugestão dessa asa ser feita nesse formato ocorreu durante um teste real de um piloto de GT3 que sentia que o carro saía demais nas curvas, e essa foi a solução proposta por ele. A tecnologia é tão boa que, inclusive, ela não é aceita em circuitos de corrida por conta de uma vantagem não justa. Mas agora você me pergunta, Daniel, por que a asa ela tem 2 andares? Acontece basicamente o seguinte: não é sobre você simplesmente ter uma área de contato maior, mas é como você controla o fluxo de ar que chega desde a da frente para a parte de trás. Os 2 andares, eles atuam de formas quase que complementares. O andar de baixo, ele é responsável por gerar o fluxo de alta pressão, que é o que de fato vai manter o carro grudado no chão. Já a parte de cima é responsável pelo fluxo de baixa pressão, que o nome parece que não é tão importante, mas é fundamental em que sentido? Em altas velocidades, a tendência é que o carro gere muita turbulência, e esse fluxo de baixa pressão é o que deixa o carro apertado, reduzindo esse efeito de turbulência e tendo um downforce mais estável colado na pista. E aqui, a parte superior não é somente para isso. Se você for ver, parece que o aerofólio ele é cortado, mas isso tem um objetivo funcional incrível, que é o quê? Quando nós estamos na reta, essa parte ela fica abaixada, reduzindo o arrasto, permitindo uma velocidade máxima maior. Quando estamos em curva, você tem uma angulação de quase 20 graus que aumenta o arrasto e, por consequência, aumentando a estabilidade nas curvas, que era a principal queixa quando o piloto estava dirigindo esse carro daqui nas corridas de teste. E aqui o combo das 2 partes mais chamativas do carro é funcional. Você tem todo o fluxo de ar vindo da frente, empurrando o carro por baixo, e a asa empurrando o carro por cima, garantindo um equilíbrio perfeito quando o assunto é downforce para performance. E não acabou tudo que essa asa daqui entrega de performance para esse carro, para você ver o nível de detalhe e o quão extremo a AMG leva os projetos do seu carro. Calma que está acabando, a gente já vai para a parte interna. Então, o projeto inteiro foi pensado para performance extrema. Então, o que acontece é que a asa foi pensada para gerar os 460 kg aproximadamente downforce a 250 por hora, gerado pelo motor com a tecnologia Flat Plane. Então nós temos um motor diferente para esse carro, uma asa diferente para esse carro, o maior capô para esse carro, o maior para-choque para esse carro. Foi de fato a AMG mandando um recado, não só internamente para as outras diretorias que queriam parar o projeto desses carros, mas também para o mundo externo, porque nós sabemos que quando o assunto é competição entre Mercedes, BMW e Porsche, existe um pouco de estigma quanto a Mercedes. E esse carro daqui é um tapa na cara de quem fala que a Mercedes não consegue produzir carros extremos e que entregam uma emoção visceral na direção. Mas, ao que nós conhecemos, é claro que a Mercedes entrega um requinte interno impecável. E é isso que eu vou mostrar para vocês, porque esse carro não deixa a desejar em nada. Mas antes disso, eu quero só mostrar um último detalhe aqui na parte traseira, que é o seguinte: esse difusor foi o maior já feito pela Mercedes e ele quase foi barrado pela União Europeia por questões de dimensionamento. E a Mercedes teve que entrar na briga para conseguir passar a traseira desse carro por aprovação para homologação e fabricação desses carros daqui, que, é óbvio, conta com um conjunto de fibra de carbono quase que de fora a fora e as 4 saídas distribuídas. É um conjunto estético que deixa a gente sem palavras quando vê esse carro e passa ainda mais a imponência desse veículo. E um detalhe estético que não ainda mencionamos é sobre a cor desse carro. Ela é uma cor chamada Magma Bean Orange, que foi inspirada nos carros de corrida dos anos 70 e é uma das 3 cores mais chamativas para esse carro. E outro detalhe estético que torna esse carro ainda mais especial é o badge do V8 biturbo que fica na lateral do carro.
Ele pode ser cromado, como é no caso desse exemplar daqui, mas também em Black Piano e uma outra edição especial. E partindo aqui para a parte interna, os detalhes da costura e da faixa no banco seguem a mesma tonalidade de laranja do Magma Bean Orange externo. E essa unidade conta com o Track Package, que acrescenta a esse carro que já é extremo o Santo Antônio aqui atrás e o cinto de 6 pontas para quando você for para a corrida não sair deslizando no banco. Banco esse que é em couro e todo o restante do acabamento interno, painel, porta, teto em alcântara. E o conforto não acaba. Pode ser um carro de corrida, mas foi pensado em alguns mínimos detalhes, como por exemplo este console central, que inclusive, assim como é na SLS Black Series um tipo de easter egg, você tem a parte de chave que você consegue colocar para dar a ignição aqui dentro, ou também a parte de acionamento pelo botão que fica aqui no console central. Você tem 2 entradas USB e, por incrível que pareça, um acesso para card SD aqui no console. E o mais incrível de tudo é que esse carro, mesmo com essa asa desse tamanho e esse Santo Antônio, tem sim um porta-malas, mas que, claro, não dá para levar as malas da família inteira. Além disso, temos 2 porta-copos aqui na parte interna e o volante inspirado nos carros LPM. Volante, claro, que é uma das marcas, uma das assinaturas da MG impecável, revestido em alcântara e os detalhes em Black Piano com seletores de modo de condução e por aí vai. Temos aqui uma tela para a parte dos mostradores e um display para você ver as outras informações e o teu passageiro conseguir controlar algumas partes desse carro. Quando eu falo de conforto, nós temos sonorização Boommaster, porque é claro que o som bonito não precisa vir sempre só lá de fora, ele pode estar dentro do carro também. Por hoje foi tudo isso e eu quero saber a sua opinião sincera sobre esse carro. Deixe aqui nos comentários, não esquece, claro, de se inscrever para não perder nenhuma novidade que vai sair aqui no canal e compartilhar com aquele teu amigo que é Gearhead, assim como você. Eu vejo você no próximo vídeo.